Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Você tem uma Bíblia? Por favor, abra no Salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Pai, obrigado pela Tua santa, poderosa e viva palavra. A eficácia da Tua palavra é real sobre a nossa vida, e nós nos colocamos, Senhor, à disposição da Tua soberania, diante do Senhor, sujeitos ao Senhor através da Tua palavra, para que o Senhor fale conosco, nos oriente, nos encaminhe, e que tudo, Senhor, sirva para a glória do Teu nome, que a nossa vida sirva para a glória do Teu nome, que a Tua palavra sirva para nos dar o caminho certo, a direção a percorrer, iluminados por ela, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? O que são canções? Canções são registros musicais de experiências vivenciadas ou observadas pelos compositores, pelos cantores, por aqueles que cantam essas canções. Canções são registros, em forma de música, de experiências. A maior parte dos compositores, se você ouvi-los falar sobre a canção em que eles escreveram, eles vão dizer: eu estava em determinado lugar, eu estava observando determinada coisa, eu estava vivenciando um determinado tempo, estava emocionalmente em determinada situação, e aí me veio a inspiração para escrever essa canção. Quando não uma experiência vivenciada, uma experiência observada. Estava num círculo, num meio social, um momento da nação, algo que estava acontecendo, a vida de alguém que ele estava observando, e aí surge a inspiração para escrever uma letra que vai se tornar uma canção, um registro então musical, e a música ela tem um poder extraordinário de avivar memórias, de nos levar a situações, de nos fazer reviver, ou no momento que estamos vivendo, de certa forma acolher, de certa forma nos motivar. Às vezes nos jogam até mais na fossa ainda, determinadas canções, estamos ouvindo em situações em que estamos, e as canções elas têm o poder mesmo de atravessar tempos, décadas, séculos, porque o ser humano, desde Adão e Eva, ele é o mesmo, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas intenções, com os seus atos. Então mudam-se as épocas, as estações, os tempos, a tecnologia, mas o ser humano na sua essência de caráter, de quem ele é, os desafios são os mesmos, e por isso que às vezes a gente ouve uma canção escrita há
dezenas de anos atrás e ela nos remete a uma história nossa. Estamos vivendo ou que vivemos. As canções nascem assim. Uma das canções mais conhecidas brasileiras em todo o mundo é aquela canção chamada Garota de Ipanema, que foi escrita por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Essa canção ela é conhecida no mundo inteiro. E diz a lenda que essa canção nasceu de uma experiência de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que estavam num bar da boemia ali, carioca, de Ipanema, e de repente passou uma jovem chamada Elô Pinheiro, e quando ela passou, diz a lenda que Tom Jobim olhou para Vinícius de Moraes e disse assim: que coisa mais linda, não? E Vinícius de Moraes disse: e cheia de graça. E aí eles escreveram essas duas frases num papel de guardanapo, e depois, no estúdio, em outro momento, escreveram a canção, e ela se tornou então uma marca nacional, espalhada pelo mundo inteiro. As canções nascem assim. No mundo gospel, nós temos também muitos compositores, muitas canções, que atravessam já muitos tempos. Tem canções, especialmente nos cultos de ceia, a gente costuma cantar aquelas canções mais antigas, e a igreja parece que é um momento tão especial, porque aviva muitos a memória da sua conversão, dos primeiros dias, das primeiras experiências vivenciadas ou observadas na igreja do Senhor. Aqueles que estão se convertendo nos dias atuais, estão ouvindo as canções atuais, chegará um tempo da sua vida com Deus, que você ouvir essas canções, que já terão passado, já estaremos em outras, mas quando você ouvir as canções que você está aprendendo hoje, você vai trazer de novo à memória esse tempo especial, que normalmente só é percebido lá na frente. Normalmente só lá na frente é que nós vamos nos sentir saudade dos dias atuais. E assim, esse é o poder que as canções têm. O livro de Salmos é um livro de registro musical de canções. O texto que eu acabei de ler é uma canção. São músicas. O livro de Salmos tem 150 canções que contam, que registram momentos vivenciados ou observados de uma nação, a nação de Israel, com Deus. Canções nascem de situações verdadeiras, genuínas. Nós temos aqui na igreja o Ministério de Louvor, o Alelon, que escreve canções. Aqui diante de mim, o pastor Nando tem, sei lá, para lá de 100, quantas canções? Tem um registro? Não. 1000 e alguma coisa. Canções escritas, letras de músicas escritas. E se você conversar com o pastor Nando e conversar com qualquer compositor aqui da igreja, foram momentos. Um culto como hoje, por exemplo, nós estamos cantando canções do nosso álbum, agora que nós lançamos do Allen, que essas canções, muitas delas nasceram em domingos como hoje. Eu pregando a palavra, ou alguém pregando a palavra, e às vezes um momento, uma história, uma frase, algo no culto, uma verdade que aconteceu, inspirou e nasceu uma canção. O povo de Israel experimentou grandes coisas, viveu grandes coisas, e também observou muitas coisas. Então você vai ver no livro de Salmos esses registros, ora de experiências com o Senhor, de louvor a Deus, de reconhecimento da grandeza de um Deus que é vivo, que é real, que é genuíno, que é verdadeiro. Ora, experiências com as adversidades da vida, os desafios, as guerras, todas elas registradas em canções. O maior de todos os autores do livro de Salmos é Davi. É atribuído a ele pelo menos 74 dos 150 cânticos de Salmos, pelo menos 74 são atribuídos a ele. Depois veio Asaf também, um outro músico importante, a quem Davi designou para que fosse músico no templo nos dias de Davi. Asaf, Emã, homens que eram responsáveis pela adoração no templo do Senhor. Depois que a arca veio para Jerusalém, que Davi trouxe ela, ele designou alguns homens para entoar cânticos, louvores, registros musicais das experiências que viveram, genuínas, verdadeiras. Asaf foi um grande compositor.
Os filhos de Corá também, os coraitas, foram outros compositores que escreveram muitos salmos. Moisés, Salomão, homens que escreveram registros musicais das experiências que tiveram com Deus, ou das observações que tiveram sobre Deus na vida de outros. Então, o que eu acabei de ler para você é uma história real, é uma experiência vivida, é um fato, é uma verdade, é algo que não se pode nada contra, mas tudo a favor. A palavra fala que o que está escrito aqui é comprovadamente verdadeiro e genuíno. O que está escrito aqui não se pode contra, mas tudo em favor. O que está escrito aqui não volta vazio, mas cumpre o propósito pelo qual ele foi escrito. O que está escrito aqui é inspirado por Deus. Paulo disse que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. O que está escrito aqui é útil. O que está escrito aqui é eficaz. O que está escrito aqui é importante. O que está escrito aqui é indispensável. O que está escrito aqui é um manual do ser humano. O que está escrito aqui, esse texto, por exemplo, que eu acabei de ler para você, tem pelo menos 3.000 anos, mas é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Registros de experiências que se repetem, porque desde Adão nós temos as mesmas demandas. E se nós crermos nessa palavra, a mesma palavra que foi poderosa sobre a vida de Davi, sobre a vida de Asaf, sobre a vida de Salomão, sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Pedro, de Paulo, de Timóteo, de Tito, também será importante e poderosa sobre nós. E essa verdade que eu acabei de ler para você diz que no caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Uma pessoa ímpia é uma pessoa perversa, desumana, desalmada. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que conhece a verdade, mas escolhe a mentira. É uma pessoa que conhece a luz, mas escolhe as trevas. É uma pessoa que conhece a justiça, mas escolhe deliberadamente a injustiça. A pessoa ímpia, biblicamente falando, é a pessoa que, de forma planejada, premeditada, não é acidente, é plano. A pessoa ímpia é aquela pessoa que é capaz de deitar planejando um mal contra o ser humano. A pessoa ímpia, biblicamente falando, é aquele que tem aversão a Deus, à vontade de Deus. Deus é amor, Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é tudo em todos. E o ímpio, como ele não pode ferir Deus, ele tenta ferir pessoas, que são templos aonde Deus habita. Jesus deu adjetivos aos ímpios. Jesus chamou os ímpios de raça de víboras, de serpentes, de hipócritas. Em João 8, Jesus foi um pouco mais incisivo ainda, chamando os ímpios de filhos do diabo. Quando ele pegou mais leve, ele chamou ímpios de joio, que são semeados no meio do trigo, e que é uma realidade do fenômeno humano, da existência humana. Os ímpios existem.
e eles podem estar em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. A igreja é um lugar de predominância de pessoas de bem, de pessoas que querem acertar, de pessoas que querem melhorar, de pessoas que buscam restauração, de pessoas que reconheceram seus erros e querem agora uma nova vida, se arrependeram genuinamente. A igreja é um lugar onde a predominância é de pessoas de bem. Mas se você achar que não existe, ou se você pensar que não existem no nosso meio pessoas também mal intencionadas, você é ingênuo. Porque a igreja é um extrato da sociedade, e gente boa e gente ruim tem em todos os lugares. Se você for numa penitenciária, por exemplo, a predominância naquele lugar é de gente má, é de gente bandida, é de pessoas que tramaram, que assassinaram, que roubaram, a maior parte. Mas também não é um lugar de totalidade de gente má, também tem gente lá, até mesmo inocente. Também tem gente lá que cometeram atos, mas a sua índole não é má. Foi um momento, um momento talvez de alucinação, de uso de drogas, de perda de consciência, de raiva, de tomada de decisão, motivado por um sentimento ruim, mas a índole dessa pessoa, na essência, não é má. E está lá pagando por um erro que cometeu e vai pagar e faz parte. A igreja é um lugar de predominância, de bondade, mas também existem ímpios, em todo lugar. Por isso que Jesus disse: sejam simples, como as pombas, mas também sejam prudentes, como a serpente. Aprendam a se relacionar com as pessoas com simplicidade, dando oportunidades, mas sejam vigilantes, protejam, cuidem-se. A prudência da serpente é a capacidade de sair de problemas. A picada de uma serpente é a última alternativa dela, depois de ter tentado sair de todas as formas. Manter-se longe de problemas, sendo esguia, permanecendo longe, mas não havendo como, ela se defende. E Jesus está dizendo sobre isso: proteja o teu coração, proteja a tua vida, proteja, sabendo que no mundo vocês terão aflições. E essas aflições, na maioria das vezes, são causadas por outros indivíduos, porque a impiedade está sobre o mundo. Jesus falou que nos últimos dias haverá um aumento da maldade, e por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E o Senhor nessa manhã diz para você: não deixa o teu amor esfriar, porque eu procuro gente que vive o seu primeiro amor. Eu estou chamando de volta gente que deixou o seu primeiro amor. É tempo de voltar a praticar as obras que você praticava no início, obras motivadas por um amor genuíno, quente, verdadeiro, mas por causa do aumento da maldade, esfriou-se. Então não seja ingênuo. Gente má existe, e elas não podem determinar quem você é e o que o Senhor tem para a sua vida. Você e eu continuaremos avançando apesar da maldade, continuaremos no processo e no propósito de Deus para a nossa vida, apesar da impiedade, e eventualmente seremos atingidos, podemos sofrer algum tipo de dano causado por ímpios. Agora, olha o que diz essa canção, um registro musical de uma experiência vivenciada ou observada. Existe vida sem ventania? Existe vida sem tempestades? Existe vida sem adversidades para todos?
Jesus disse que o sol raia sobre bons e maus. Hoje nasceu um dia maravilhoso, que domingo especial. Nasceu para gente boa e nasceu para gente má. Mas a chuva e a tempestade também vem para gente boa e também vem para gente má. Ninguém está ileso. Ninguém passará nessa terra sem momentos de adversidade. E a palavra está dizendo que o ímpio é como a palha que o vento leva. Então, se você conhece alguém que é ímpio, se você conhece alguém que está escolhendo o mal, conhecendo o bem, as trevas conhecendo a luz, a perversidade conhecendo a bondade, o inimigo conhecendo a Deus, faça com que essa mensagem chegue a essa pessoa, e essa mensagem começa dizendo: te arrependa. Porque quando o vento bater não vai dar tempo. Você conhece gente que vai vivendo uma vida totalmente iníqua, e parece que nada acontece, às vezes dá raiva, porque você está tentando viver uma vida justa, e parece que o ímpio prospera, é abençoado, avança, e às vezes dá raiva porque nós somos temporais, nós estamos num espaço-tempo linear, cronológico, e às vezes a gente acha que 10 anos, 20 anos é uma eternidade, que Deus é injusto. Como é que pode? Faz 20 anos que aquele cidadão está vivendo do jeito que está vivendo, e parece que nada acontece com ele ou com ela. Meu irmão, 20 anos pode ser muito numa linha cronológica linear, mas o que é 20 anos numa eternidade? O que é 20 anos numa existência humana? E o texto está dizendo que quando o vento sopra, é como palha que é espalhada. Então a escolha de uma vida ímpia, é possível se livrar dela, se arrependendo, reconhecendo o Senhor e a bondade do Senhor e o caminho da justiça. Porque quando bater o vento, se tiver nessa condição, não há mais o que ser feito. A verdade que nós estamos cantando diz: por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento. O que são 20 anos, o que são 30 anos, o que é uma vida? Como disse Moisés em outra canção, os anos de um homem são 70, 80, e o que passar disso é enfado e cansaço. Moisés, que cantou essa canção, viveu 120 anos, é muito tempo sobre a terra, mas não é nada diante da eternidade. 3.000 anos depois, nós estamos falando dele aqui ainda. No Monte da Transfiguração, ele se apresentou diante de Jesus, porque aqueles que partem para a glória não morrem, estão vivos, nós somos eternos. Então que vivamos uma vida de eternidade com o Senhor, escolhendo a justiça, a piedade. Porque um dia todos nós nos apresentaremos, é uma verdade incontestável, todos nós nos apresentaremos diante do Senhor, e naquele dia, o que nos justificará, não são propriamente as nossas obras, mas é o sangue de Jesus sobre nós. Mas uma coisa é fato: aqueles que estão em Cristo não são mais dominados pela impiedade, não são mais praticantes do pecado deliberado. A escolha pelo mal deliberada, premeditada, planejada, eu escolho, eu já sei o que é certo, mas eu quero o que é errado. Aqueles que estão em Cristo têm uma luta interna contra isso, tropeçam, caem, mas aqui dentro tem uma luta interna dizendo: eu não me conformo mais com esse mundo. Com o corpo eu ainda sou escravo, com os meus atos eu ainda pratico injustiça, porque o mundo é mau e o mundo nos contamina.
Porque as pessoas são mais e as nossas reações muitas vezes são proporcionais. Porque nós temos uma luta diária, todos os dias, do nosso espírito contra a nossa carne. Tudo isso é normal, mas para aqueles que estão em Cristo há uma guerra interior dizendo: a minha mente pertence ao Senhor, e com a minha mente eu não pertenço mais ao mal. Então a minha mente, se tiver que planejar, vai planejar o bem e não a maldade. Aqueles que estão vivendo isto vão desfrutar de coisas extraordinárias. O texto está dizendo, a canção está dizendo que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Me mostra uma pessoa que escolheu a impiedade e acabou bem. Não existe. Não existe. Às vezes as suas gerações sofrem. Filhos e netos sofrem por causa de impiedades. Muita gente padece. Agora, o Senhor abençoará até 1000 gerações daqueles que escolhem Cristo como seu Senhor. E é uma decisão, é uma escolha. Então essa canção, ela termina falando sobre a escolha dos ímpios e o seu destino. Mas ela começa falando sobre a escolha dos justos e o seu destino. E o texto começa dizendo, a canção começa dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não se inspira na impiedade aparentemente vencedora. A vida do justo, ela demora um pouco mais para acontecer as coisas. A vida do ímpio parece que brota as coisas instantaneamente. A vida do justo é semeadura. Só que quando nasce, é firme. Quando nasce, permanece. Quando floresce, tem segurança. Porque a vida do ímpio é uma casa construída rapidamente sobre a areia. A vida do justo é uma casa construída vagarosamente sobre a rocha. Demora mais tempo para você perfurar uma rocha. Mas quando você estabelece base sobre a rocha, nada destrói. E o texto está dizendo: como é feliz quem escolhe não seguir, porque conselho é decisão também. Quantas ideias você ouve por dia? Quantos conselhos? Agora mesmo na geração telefone, Instagram, rede social, informação acelerada, meu Deus, para tudo que você decide fazer, você dá um Google, rapidamente vem 1 milhão de formas. Quais são os conselhos? A palavra está dizendo que feliz é quem não segue o conselho do ímpio. A felicidade talvez seja a busca da maior parte das pessoas. As pessoas querem ser felizes. E felicidade também é difícil de contextualizar. As pessoas têm dificuldade de explicar o que significa felicidade. E felicidade não é um estado de euforia. Felicidade não é um estado sentimental e emocional. Você pode estar angustiado e ser feliz. Você pode estar aflito, uma situação temporária, emocional, e ser feliz. Você pode estar entristecido, preocupada, com medo, e ainda assim ser feliz. Como você pode estar alegre e não ter felicidade. Eu me lembro quando eu estava no mundo, e eu era um cara de muitas baladas, eu gostava de baladas, e eu sempre fui da muvuca, de andar com muita gente. Eu já tinha o meu chamado pastoral evidente,
de andar cercado de gente, mas estava no mundo. Mas era impressionante como, hoje eu tenho consciência, mas na época me faltava isso. Nós íamos para os esquentas, antes da balada tinha o esquenta, e depois da balada tinha o after, e eu era inimigo do fim, então eu ia até o... E no esquenta era aquela euforia, aquela alegria, porque o final de semana é a festa, é o que a gente tinha, é o que a gente achava certo. E aí a balada acontecia, mas os afters, na maior parte das vezes, era deprimente. E aquele mesmo amigo que eu via eufórico no esquenta, lá no after, eu via chorando, dizendo: cara, a minha vida está uma desgraça, meus pais estão se separando, a empresa está falindo. E eu sentava e dizia: não, cara, pô, não, vai melhorar, calma. E eu já era usado meio como um pastor no meio daquela turma, doido igual eles, mas é assim que Deus fazia. E eu via que felicidade não é estado emocional, felicidade não é euforia. É uma palavra que me trouxe muita curiosidade de estudar, e biblicamente a palavra felicidade, essa palavra aqui, como é feliz, ela vem do termo esher, e significa literalmente progredir, avançar, ir adiante. Você sabe quem é feliz? Feliz é aquela pessoa que você olhará para ela amanhã e ela terá dado um passo à frente. Isso é felicidade. Felicidade é continuar progredindo. Felicidade é continuar caminhando. Felicidade é não retroceder. Como é feliz o homem que progride, que avança, que dá um passo à frente, que tem dias de aflições, que tem dias de tribulações, que tem dias problemáticos, mas quando você olhar para ele ou para ela, você vai ver que ele adiantou-se, ele não atrasou-se, que ele avançou, ele não retrocedeu, porque felicidade é caminhar em direção a Cristo nosso Senhor, o alvo, aquele que está diante de nós, aquele que nos aguarda de braços abertos quando nós completarmos a carreira que se anda para frente. Como é feliz quem progride, como é feliz quem avança. A velocidade não importa tanto, importa dar um passo à frente. O que importa é nós sairmos daqui hoje com um passo adiante, e não um passo que retrocede. O que importa é sairmos daqui avançando. É isso que a palavra faz. A palavra nos inspira a avançar. O Evangelho nos faz avançar. Olha para alguém que se converteu genuinamente, um ano depois da sua conversão, e veja se não está muito mais à frente. Observe a vida dos teus amigos que ainda não conheceram a Jesus, e veja se eles não continuam no mesmo lugar, do mesmo jeito, os mesmos papos, a mesma história, os mesmos comportamentos, e parecem um ratinho naquela, sabe o ratinho dentro daquela gaiola com aquela roda, e caminha, corre, mas não sai do lugar. Porque quem nos livra do cativeiro é Cristo Senhor, e em Jesus nós vamos avançar. Jesus disse: eu sou o caminho. Um caminho que você não fica à beira, um caminho que você não fica para trás, um caminho que Ele está conosco por todos os dias, até a consumação dos tempos. Então feliz é o homem que progride. Estou passando por vale de sombra de morte, mas estou caminhando. Estou em dias difíceis, angustiado com algumas coisas, mas uma coisa eu decido: não retrocederei. Fui ferido, fui desapontado, fui traída, mas uma coisa eu escolho:
continuar caminhando na direção do que Jesus tem para a minha vida, apesar das pessoas. Não são elas que me prometeram, foi Ele que me prometeu. Elas são infiéis, mas Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E é essa decisão que nos faz avançar. Você pode ver, pessoas que retrocedem têm a ver com ferimentos causados por terceiros. Deus não decepciona. Deus não trai. O Senhor é conosco. O Senhor é abrigo. O Senhor é proteção. O Senhor é mola propulsora. O Senhor nos ajuda a avançar. E felicidade é plenitude. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham na plenitude. Felicidade é um passo todos os dias. Felicidade é você fazer todos os dias. O que eu gosto de dizer que alguns fazem só de vez em quando. Gente feliz é gente que realiza, é gente que corre, é gente que avança, é gente que dá um passo, é gente que você olha para ele amanhã, ele terá dado um passo à frente e não atrás. É isso. Como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores. O mundo hoje tem uma forma de agir. O mundo hoje tem uma conduta social. O mundo hoje tem uma maneira de pensar. Mas a nossa conduta não é regida pela opinião pública, a nossa conduta é regida pela palavra do Senhor. Não imita a conduta. Paulo vai dizer em Romanos 12, aquele que não se conforma com este mundo, não toma forma, não toma modelo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A mente é transformada pela fé, que é o ouvir a mensagem. E a mensagem é pregada mediante a palavra de Cristo, o ensino de Jesus. Não tem jeito, se nós começarmos a ouvir a palavra vai mudar a nossa mentalidade. E nós vamos começar a olhar para coisas que outrora eram práticas diárias e constantes, e a gente nem percebia, era cauterizado naquilo ali, mas agora não faz mais sentido nenhum, porque a palavra mudou o nosso pensamento. A palavra expandiu a nossa mente. E a palavra nos deu uma nova conduta de vida. E não é mais a conduta daquele que peca, daquele que erra o alvo, daquele que se desencaminha, e desencaminha outros também, mas agora é uma conduta daquele que sabe exatamente onde está pisando, porque a palavra esclareceu. E aí, meu irmão, nós estamos protegidos. Uma vez que a gente resolve, eu falava aqui no início do culto, sobre a obediência, uma vez que nós resolvemos obedecer ao Senhor, a responsabilidade de dar certo não é nossa, é dele. Enquanto nós estamos fazendo do nosso jeito, a responsabilidade é nossa. Quando nós dissemos, Senhor, eu vou fazer do teu jeito, a responsabilidade não é mais nossa, é dele. Ele se responsabiliza em cumprir, porque nós estamos confiando no que ele falou. Se você der a tua palavra para alguém e você valoriza a palavra que você carrega, você não vai se responsabilizar em cumpri-la? Porque você tem uma imagem, porque você tem uma história, porque você tem um legado, porque você construiu algo. Então você vai se responsabilizar com a palavra que você deu. Quanto mais Deus, que é justo, santo e verdadeiro. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Eu estou desde ontem à tarde, de manhã já, com essa palavra no coração e meditando nessa palavra. Eu li para você 6 versos de uma canção. Eu não preguei nem 3 ainda, e olha quanta coisa eu já falei. E eu tenho muita coisa para falar para você, e eu vou parar por causa do tempo. Mas a palavra é uma fonte inesgotável, não tem a ver comigo, tem a ver com o poder que nela há. Então, meditando nessa palavra desde ontem, olha quanta coisa eu já falei para você, e eu tenho certeza, porque eu confio no que eu falo, porque o que eu falo não vem de mim, vem dele. Eu tenho certeza que aqui já foram ditas muitas palavras que podem transformar a vida daqueles que aqui estão. Resultado de uma meditação. Imagina se você meditar na palavra dia e noite, o quanto que você não vai se tornar sábio.
Imagina se você, a partir de agora, decidir praticar a meditação diária, noturna. Sabe o tempo que a gente está refletindo sobre tantas coisas? Quantas bobagens passam na nossa cabeça todos os dias? E como diz aquela frase, é impossível impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas é possível impedir que eles façam ninhos. O problema não são os maus pensamentos que nos atacam, o problema é quando a gente começa a refletir e meditar sobre eles, considerar no coração, planejar. Tem gente que passa o dia planejando fantasia, mas é tão viciado já em planejar inutilidades, que planeja uma vida inteira, projetos, desenha, baseado, sei lá, numa sorte da Mega Sena. Passa um dia, se eu ganhar eu vou fazer isso, fazer aquilo, e planejou, 1 para 50 milhões, vale mais a pena crer na palavra, a probabilidade de acerto é bem maior. Agora imagina meditar na palavra. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Olha a recompensa, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, prospera. Prosperidade é o shalom de Deus, shalom é bem-estar, shalom é segurança, shalom é paz, shalom é saúde, shalom são recursos materiais necessários e transbordantes, porque o Senhor, quando quer nos abençoar, eu costumo dizer, quando Deus quer abençoar, Ele exagera mesmo, Ele faz para que a gente tenha para nós e possa abençoar a outros também. Isso é prosperidade do Senhor. Folhas têm a ver com capacidade de cura. Folhas são cura para as nações, é remédio, é medicamento. Nós temos no Senhor a possibilidade, a capacidade de curar. Eu estou pregando uma palavra agora que é cura também. Tem gente sendo curada no coração, na alma, até mesmo no seu físico, porque crê na palavra do Senhor. Porque essa palavra, uma vez meditada, ela se torna cura também para aqueles que ouvem. Fruto no tempo certo. Você crê em Deus? Amém? No tempo próprio você colherá, se você não desanimar. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio vocês colherão, se vocês não desanimarem. Como é que eu não desanimo? Meditando na palavra. Tem dias, meu irmão, que tudo é contrário. Tem tempos que tudo é contrário. Eu vivi 3 anos, foi um pouco mais, mas 3 foi intenso, de decepções diárias, de afrontas diárias, de aparentes perdas diárias, de restrições diárias. 3 anos, todos os dias. A realidade circunstancial era a derrota. E o que me sustentou foi me apegar na palavra. Sabe aquela fase que até quem está com você duvida de você? Eu acho que esse cara está no pecado, porque se ele estivesse bem, ele já estaria sendo abençoado. E coisas que você e Deus sabem, ninguém mais sabe, e você se apega na palavra. Eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. É essa meditação diária que vai te levar a colher no tempo próprio. É essa meditação diária que vai te dar força para vencer as adversidades. E depois também proteger as colheitas. Porque não se trata apenas de você perseverar no tempo da luta, se trata também depois de você aprender a preservar todas as conquistas. A palavra também ensina. Então a meditação é diária até que Ele venha, ou a gente vá. É como árvore plantada. Há pelo menos
3 tipos de árvores na Bíblia que fazem referência ao humano, ao ser humano. A primeira é a videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E todo aquele que estando em mim não dá fruto, o pai corta. E todo aquele que dá fruto, o pai poda, para que dê mais fruto ainda. A videira tem a ver com uvas, e a uva na Bíblia Sagrada tem a ver com alegria. O Senhor quer dar alegria para a sua vida. A alegria é um fruto do Espírito. Jesus, quando ensinou João 15, falando sobre a videira, ele disse assim: deixo a vocês as minhas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria completa somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a alegria genuína do fruto do Espírito, que não é novamente um sentimento, é um estado de ser. Uma outra árvore é a figueira. E a figueira tem a ver com nutrição. Diz o texto bíblico que Jesus Cristo certa vez estava com fome e passando por uma figueira viu nela folhas e foi até ela para procurar fruto e não havia fruto nela. E ele disse: seque-se, que nunca mais ninguém coma do seu fruto. E uma parábola em Lucas também, Jesus fala sobre uma figueira plantada no meio de uma videira, de uma vinha, e que há 3 anos ele vinha procurar fruto naquela figueira e não encontrava. E o Senhor daquela terra, que cuidava daquela terra, disse: não arranque ainda, deixe que eu vou adubar, vou cuidar dela, e no próximo ano você vem aqui. Se você encontrar fruto, bem, se não encontrar, corte. Porque chega uma hora que, estando em Cristo, é impossível não frutificar. É impossível, porque Jesus é a seiva, Jesus é a raiz, Jesus é a fonte de toda a nutrição. Não tem como dar errado. Se você estiver em Cristo, uma hora vai dar certo. Já deu certo na hora que você se conectou a Ele, mas o efeito do que já deu certo debaixo da terra vai aparecer também. Vai aparecer. E nós seremos fonte de nutrição em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você, o que o Senhor quer fazer na sua vida é para alimentar gerações em nome de Jesus. Gente vai se alimentar das coisas que o Senhor tem para promover sobre a sua vida. Gente vai se expandir, porque videira é isto. Videiras são ramos que vão se espalhando. Enquanto houver infraestrutura, eles não param, eles vão se espalhando. E assim será a nossa vida. Nós estamos em Cristo, Cristo está passando por nós, através de nós frutos estão aparecendo, mas adiante de nós e as nossas gerações também serão abençoadas, porque estarão também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A outra árvore é a oliveira, e a palavra fala que nós somos como oliveira brava, enxertada na oliveira verdadeira. Oliveira tem a ver com unção, porque ela produz a azeitona, e é da azeitona que se extrai o azeite. Quando eu fui agora em Israel, eu aprendi algo muito extraordinário. A gente foi numa prensa de azeite, dos tempos de Cristo, que é uma roda de moer a azeitona, para extrair dela o óleo. E existem 3 processos. A azeitona ela é esmagada 3 vezes, para extrair todo o azeite que nela tem. A primeira vez que ela é esmagada, extrai-se o primeiro azeite. O primeiro azeite é o azeite utilizado para o templo, para as primícias. Era utilizado naquele tempo para o templo do Senhor, para acender a menorá, para servir de óleo de unção, porque Deus é um Deus de primícias. Se não for para oferecer o primeiro lugar do teu coração, Deus não ficará com nenhum outro. Se não for para estabelecer Deus em primeiro lugar na nossa vida, amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. É Deus em primeiro lugar na nossa vida. Estabeleça o Senhor em primeiro lugar. Deixa Deus ficar com o primeiro azeite. Deixa o Senhor ficar. O segundo azeite era utilizado para alimentação, para preparar comidas, para remédio também. Aquela parábola que Jesus contou sobre o bom samaritano, o azeite que foi passado nas feridas era o azeite extraído da segunda prensa. E o terceiro azeite, por fim, era utilizado como
gás, né? Gás não, é combustível para as lamparinas das casas e também para fazer sabonetes e uso do humano. Então, 3 vezes eram extraídos. Se você for lá no Getsemane, quantas vezes Jesus orou? Getsemane significa prensa de azeite. Jesus ali é a oliveira verdadeira sendo esmagado em favor dos nossos pecados. E a primeira vez que ele foi esmagado, diz a Bíblia que ele orou ao Pai. A segunda vez ele orou novamente. Ele primeiro foi esmagado porque ele é o sacrifício perfeito, ele é a primícia. A segunda vez ele foi esmagado porque ele é também a cura para as nações. Ele é o alimento, ele é o pão. Olha que interessante, Lucas vai dizer que Jesus Cristo, quando estava orando a terceira vez, suou sangue. E o seu suor era como gotas de sangue. Olha como na Bíblia nada é por acaso. Quando você vê o processo da extração do azeite na azeitona, a última prensa é quando o caroço da azeitona explode. E quando ele explode, a coloração do azeite é avermelhada. Ali Jesus estava morrendo também pela nossa casa. Ali Jesus estava morrendo também por aqueles que ninguém dá valor. Porque Ele veio para ser tudo em todos, para que todo aquele que nele crê não pereça. E o que o Senhor hoje diz para nós é o seguinte: vocês estão atrás de felicidades, meus filhos? Meditem na minha lei dia e noite. Tenham satisfação na minha palavra. Se contentem em ter a comunhão na igreja. Meu irmão, nós somos privilegiados por estarmos aqui hoje. É um privilégio. Porque diz a palavra que foi o Senhor quem efetuou o querer e o realizar. Nós estamos aqui por uma decisão, nós temos o livre-arbítrio, mas o Senhor nos inspirou a estar aqui. E é porque Ele tem um plano maravilhoso. E Ele diz, o plano está revelado aqui, ó. Medita na minha palavra dia e noite, porque a revelação é progressiva. A caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando pouco a pouco, até tornar-se dia perfeito. Em nome de Jesus, chegará um dia perfeito sobre a sua vida, sobre a minha vida, se nós não desanimarmos. Não siga mais conselho de ímpios, não imite mais conduta de gente que parece que está certo. Parece que dá certo, mas não está certo. O que está certo está aqui. É a palavra do Senhor sobre nós em nome de Jesus. Você crê? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então.